Romanos capítulo 1. Vocês vão ver como o texto da abertura e o texto que a Luísa trouxe tem a ver. Para variar um pouco. Versículo 8, do 8 ao 15. Amém? Revista atualizada. Eu esqueci de abrir a minha. Acontece. Eu sei que está lá em cima, Letícia. Fica calma. Eu ouvi você gemendo aqui. Vai, Romanos capítulo 1, versículo 8. Está aí? Amém. Responde, gente. Valeu, Emanuel. Só o Emanuel encontrou, então vou ler para você, Emanuel. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Versículo 14, e o foco é 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é uma grande alegria para nós estarmos aqui nesta noite, Deus, e clamamos pelas tuas misericórdias e pela tua graça. Que o Senhor possa nos iluminar mais uma vez, Deus, como o Senhor sempre faz aos sábados, iluminando o nosso entendimento para as tuas palavras, e que teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, a preparar a terra para a semente que há de ser lançada. Muito obrigado por tudo, Deus. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bota o tema da mensagem, Michael, por favor. Que isso aí? Ou sim arrasa, né? Vocês sabem... Cadê minha irmã? E olhe, da onde é essa imagem? Muito obrigado! Aí, que homem! Isso aí, muito obrigado por pegar a referência. O tema da mensagem é o procedimento cristão ou o procedimento dos devedores. E por que falar sobre o procedimento cristão? Muito simples, porque nós estamos no primeiro sábado de 2020, primeiro culto dos VIPs de 2020, e, ao falar sobre o procedimento cristão, falaremos sobre aquilo que o Senhor espera de nós, para o ano de 2020. Então, em cima do texto que a gente leu... Não ligou? Nós estamos ainda na introdução de Romanos, do versículo 1 ao versículo 7, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo se apresenta à igreja de Romanos e fala a temática da carta. Para a gente entender Romanos, a gente precisa entender o seguinte: olhem para mim, senão eu vou pedir para a ursa que matou os meninos que debocharam de Eliseu matar vocês. Então, olhem para mim, obrigado. A gente está em mais ou menos 56, 57 depois de Cristo. Obviamente, Jesus já morreu e ressuscitou. Paulo... ele vai passar mais ou menos uns 15 anos, por aí, pregando ali na península do Mediterrâneo, sendo missionário naquela região. E Paulo vai recolher uma oferta daquelas igrejas para levar para a igreja de Jerusalém. Então, Paulo está indo para Jerusalém. E aí, gente, pensa aqui o mapa mundi. Ok. Vamos lá. Aqui, norte da África, está Jerusalém, Israel, certo? Responde. Ok. Aqui na ponta, Europa, tem a Espanha. Paulo deseja ir até a Espanha, mas nesse trajeto ele quer passar por onde? Por Roma. Faz sentido? Ok? A Ana Vitória olhou para o alto, assim, procurando Roma. Mas, não sei. O objetivo de Paulo é ir até a Espanha, mas formar um ponto de apoio aos missionários em Roma. Parênteses. Moral da história, o que acontece? Paulo não vai conseguir chegar na Espanha. Ele vai conseguir chegar em Roma 2 anos depois. O que acontece com ele em Roma? Ele perde a cabeça. Nero manda
cortar a cabeça dele. O que mostra, senhores, que Deus que faz os planos, olha só, talvez você deseje ir para um lugar, e Deus quer que você vá para outro perder a sua cabeça. Pense sobre isso em 2020. Mas prossigamos. Então, Paulo escreve a sua carta aos Romanos, por quê? Porque Paulo não é conhecido da igreja de Romanos, e Paulo, então, vai escrever aos Romanos se apresentando e demonstrando a doutrina do Evangelho. Lutero vai dizer que Romanos é o grande resumo doutrinário da Bíblia. E aí, meus queridos, eu conversava com o nosso apoteótico Maicon Heleno, no começo do culto, e perguntava a ele o que ele acha sobre esse texto que a gente leu, que parece que é um texto que, tipo genealogia bíblica, que você dá uma pulada rápida e vai, não, vamos para o que interessa, né? Mas não é. Nesse texto aqui, de Romanos capítulo 1, versículo 8 ao 15, Paulo abre o seu coração e ele vai revelar o verdadeiro espírito cristão, aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Paulo espera da igreja de Romanos. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar o texto. Bota o versículo 8 e não precisa tirar. Diz assim a palavra do Senhor: primeiramente, Paulo dizendo, dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A primeira pergunta de cara é proclamada em todo o mundo a sua fé? Ponto número 1. Já, para a gente começar no amor, 2020. É proclamada em todo mundo a nossa fé? Será que é proclamada em todo mundo a fé dos VIPs? Essa é uma reflexão. Mas vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que Paulo faz, e isso é fantástico, é dar graças a Deus pelos cristãos de Roma. Mas veja a importância disso. Paulo não era pastor da igreja de Roma. Paulo está dando graças a Deus pelo crescimento das ovelhas de outro pastor. Entenderam? É você dar graças a Deus porque a igreja... Como é que era o nome daquela igreja, daquela menina que foi daqui? Pão e brasa? Como é que era? Quem é que sabe? Você se lembra? Era pão, brasa e... Como é que era? Você sabe? Como é que era? Pão, peixe e brasa, isso aí. Qual é o estado? É Bahia? É Bahia, né? Ah, que isso, Michael? Senti firmeza. Que misericórdia. Tá bom, então, é você dar graças a Deus pelo crescimento da juventude da igreja Pão, Peixe e Brasa, que você nunca viu, não conhece e nem vai ir. É isso que Paulo está falando. A primeira coisa que Paulo faz é dar graças a Deus pelos frutos de cristãos, os quais ele não conhecia, os quais ele não pastoreou. E aí, queridos, qual é a importância disso? Que às vezes, vou ficar no às vezes, não vou falar que é muitas vezes não, para não ficar chato. Às vezes, a gente fica dentro da própria denominação, do próprio ministério, às vezes a gente fica de implicância. Paulo está falando de cristãos de outra denominação. É basicamente isso, né? E ele dá graças a Deus. Antes de qualquer coisa, o que Paulo faz é dar graças a Deus pelos cristãos de Roma. Então, é esse o espírito que Deus espera de nós para 2020. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo entende que a questão não é denominação, a questão é o crescimento da expansão do Evangelho. Esse é o espírito piedoso que Deus espera de nós, que nós entendamos que o reino de Deus é maior do que as nossas unidades individuais. Quer seja de igreja local, quer seja nós quanto indivíduos, mas que nós devemos agradecer a Deus pelo crescimento do nosso irmão. Se o seu irmão tem um canal no YouTube que tem mais inscritos que o seu, e o seu irmão prega o evangelho, agradeça a Deus por isso. Vocês conseguem compreender? Que eu preciso prosseguir. Se a igreja do seu vizinho vai de vento em popa e a sua está com 5 membros, agradeça ao Senhor por isso. Por quê? Porque o reino do Senhor está crescendo, o evangelho está sendo pregado, as boas novas da salvação em Cristo Jesus está sendo pregada. E a questão toda é, como é que Paulo consegue fazer isso? A gente vai apertando o parafuso. Zé Lucas, maravilhoso. Como é que Paulo consegue fazer isso? Primeiramente, dou graças a meu Deus. Intimidade. Você só vai conseguir agradecer a Deus pelo crescimento do seu irmão quando você tiver intimidade suficiente com Deus para falar assim, meu Deus, se eu fizer o raciocínio inverso, significa o seguinte, que se você fala hoje, meu Deus,
e não é capaz de dar graças a Deus pelo crescimento do seu irmão, ou Deus não é o seu Deus, ou algum problema nós temos. Faz sentido ou não? Faz sentido, Marcos, que está olhando o anjo passar? Faz sentido? Responde se faz sentido, filho. Obrigado. Ele balançou a cabeça, não sei se ele respondeu sim ou não, mas não importa. Porque Paulo é capaz de louvar a Deus, primeiramente, antes de qualquer coisa, pelo crescimento da igreja em Roma, porque ele tinha tamanha intimidade com o Senhor de falar, meu Deus, mediante a Jesus Cristo. E aí, meus queridos, isso torna-se redundante se eu pensar que o tema do retiro do ano passado foi? Amém. No tocante a todos vós, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E aí, veja como as coisas prosseguem. Versículo 9. Porque Deus... Cara, aí, sério, vocês têm que degustar a Bíblia, porque a palavra do Senhor é fantástica, assim. E é só tapar na cara, que dá assim, pá! Eu vou falar um negócio maneiro para vocês. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito... Vou ler de novo. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo não apenas agradece a Deus, o que ele faz? Ele incessantemente faz menção dos cristãos que ele não conhece em suas orações a Deus. Aí eu pergunto, você faz menção incessantemente nas suas orações pelo crescimento do reino? A nós importa que o reino de Deus cresça, que o evangelho seja propagado. Nós somos apenas coparticipantes, no muito, instrumentos, meios. Nós não somos o fim, nem tampouco o começo. O fim é Cristo, vai dizer lá em Romanos 11, versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aí ele pôs a glória para sempre. E aí? Se eu perguntar para você assim, o que é uma pessoa espiritual? Eu duvido que tu vai me responder o que está escrito aqui. O que Paulo fala que é uma pessoa espiritual? Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, sabe o que é ser espiritual? É fazer menção de todos em suas orações. Ser espiritual não é falar em línguas. Pode ser? Também, mas não é o que... A árvore se conhece pelos frutos. Qual é o fruto que me define como uma pessoa espiritual? Não é falar línguas. Não é exercer ministérios. Não é pregar. É o quê? A quem sirvo em meu espírito, ou seja, espiritualmente. É minha testemunha. A questão aqui é tão séria que Paulo toma como por testemunha quem? O próprio Deus. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ou seja, se você quer crescer espiritualmente em 2020... comece a orar pelo crescimento do reino. Comece a ter um clamor incessante para que o evangelho de Cristo seja propagado por esse mundo. Entre aqueles missionários que você nunca viu, nunca verá. Entre aqueles cristãos que sofrem. No seu vizinho. O que importa é que o reino cresça. Meus caros, só para eu não perder o versículo. O verdadeiro cristão é aquele que ama a igreja do Senhor, mais do que a si mesmo. Por quê? Porque Cristo deu a sua vida pela igreja, que é a noiva. A nós é necessário que nós sejamos capazes de dar a vida pela noiva. Entenda muito bem uma coisa, existe um erro, as pessoas que falam assim, eu quero morrer por Cristo. Não. Deus é o Deus da vida. O não matarás serve tanto para matar terceiros quanto... Está microfonando quando vem para cá? Um falou que sim, outro falou que não, vou ficar aqui. Tanto quanto matar terceiros, quanto eu me matar. A Bíblia em nenhum momento fala assim, eu quero morrer por Cristo. O que nós precisamos é o quê? Se Cristo vier a pedir nossas vidas, nós temos que estar dispostos a dar. É isso. Faz sentido? Porque a palavra do Senhor vai dizer em Gálatas 6, 20, 21, estou crucificado com Cristo, agora, pois, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vou repetir o que eu já falei. Não é fui crucificado, como um monte de gente cita. Não fui crucificado, é estou, permaneço crucificado com Cristo. Em 2020,
E isso requer uma metanoia gigantesca. Eu não estou falando assim, requer uma metanoia para vocês, requer uma metanoia para mim, que a mensagem começa no pregador. Requer uma metanoia na qual a gente compreenda que precisamos amar o reino de Deus. Buscarás o reino do Senhor e a sua justiça. Acima de todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, né? As demais coisas serão acrescentadas. O espírito cristão verdadeiro é o espírito qual ama a igreja do Senhor, ama o povo de Deus. Veja o que Paulo fala, que ele incessantemente fazia menção dos romanos em suas orações, porque ele tinha intimidade com Deus suficiente para chamá-lo de pai. Por isso que Paulo era espiritual. Se nós queremos e queiramos, em nome de Jesus, crescer espiritualmente no ano de 2020, é necessário aumentar o amor pelo reino de Deus. Relaxa, que esse é só o primeiro terço da mensagem, vai ficar melhor. Versículo 10 diz o seguinte. Tu vê que ele vai ressaltar o que ele já falou. Em todas as minhas orações, olha a palavra que o cara usa. O cara, vulgo o apóstolo Paulo. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo não apenas agradece a Deus, quanto faz menção dos romanos, quanto ele quer mais. O que Paulo quer, que está escrito aqui? Aí, Emanuel, você é um intérprete hermenêutico exegeta da Bíblia. Muito obrigado. Ele quer se encontrar com os romanos. Queridos, crente gosta de estar com crente. Tem que gostar. Por quê? Porque nós somos um corpo. Nós fazemos parte da noiva do Senhor. E não entenda errado, Cristo não vai arrebatar um de cada vez. Cristo vai arrebatar a noiva. Ou seja, nós. Há um tempo atrás, graças a Deus seja louvado o Todo-Poderoso, que passou essa nuvem, essa tempestade desgracenta, que dizia que podia ser crente sem ir na igreja. Se você voltar uns 2 anos aí atrás, teve uma vibe aí, digital influence gospel, dos infernos, falando que você não precisava de igreja para ser crente. Isso é heresia. Antibíblico. Porque a palavra do Senhor diz que o galho que não está na árvore, o que faz o que acontece com esse galho? Ele vai ser jogado aonde? No fogo, não é não, Nelson? No fogo. Paulo, olha só, eu não estou falando de Ehud, não estou falando de Nelson, quer dizer, o Nelson, calma aí, a gradação, né? Ehud, Nelson, Paulo, então agora está certo. Então, não estou falando de Ehud, não estou falando de Nelson, estou falando de Paulo, o cara que subiu até o 3º céu, meu irmão, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que tinha uma intimidade com Deus, que o espinho da carne veio por causa disso, que ele fala, né? Para que eu não me ensoberbecesse tamanha revelação, me foi posto um espinho na carne mensageiro. Tá bom. Paulo tinha necessidade de estar com os cristãos. E agora, com todo o respeito, o amor e carinho que eu tenho por vocês, mas deixa eu falar isso assim, com um pouquinho mais de força. Se Paulo tinha necessidade de estar com os cristãos, como é que você acha que você não tem necessidade de estar na igreja? Na boa, é complicado. Como é que agora eu vou voltar para mim, posso achar que eu não tenho necessidade de estar na igreja no ano de 2020? É impossível. É necessário que tenhamos comunhão entre nós. Tudo isso por quê? Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Tudo é submetido à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmãos? É que sejamos um. Mas, porque às vezes falando assim, sejamos um, é fácil ser um com quem está perto aqui. Mas a igreja do Senhor é da Coreia do Norte, lá nos cristãos secretos. Sabe como é que é a igreja na Coreia do Norte, né? São igrejas subterrâneas escondidas. Parênteses, vocês sabem que uma técnica de evangelismo que eu acho fantástica, né, que eles fazem. Determinada época do ano, o vento ele sopra do sul para o norte, ou seja, da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. O que eles fazem? Vocês sabem, né? Eles botam versículos em balões, bexiga e soltam. Por quê? Porque o vento vai levar a bexiga vai estourar, vai cair um versículo no chão.
Tem um relato de um missionário que existem restaurantes internacionais na Coreia do Norte. E aí eles estavam conversando aqui na mesa, os missionários, né? Quem diz isso é a revista Portas Abertas. E se aproximou um guarda. E assim, sabe como é que é, né? Crente, você identifica de longe, por mais que você tente não se identificar na Coreia do Norte. O guarda perguntou assim, você é cristão? Aí o primeiro ponto fica naquela assim, né? Fala ou não fala? Eles falaram que eram, e aí o guarda mostrou. Ele tinha um versículo, ele se converteu com um versículo da Bíblia, que falava sobre a ceia. Um versículo. E ele falou, é a primeira vez que eu encontro alguém que conhece a Cristo. Vocês têm como orar por mim? Aí eles fingiram que tacaram algo no chão, abaixaram, oraram debaixo da mesa, escondido. Somos um com eles, conosco, com todos. Entende? Por quê? Porque é a vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Tudo é submetido à vontade de Deus. Paulo era submetido à vontade de Deus. Se tinha alguém que podia falar assim, vou para a Espanha pregar, era Paulo, meu irmão. Paulo tinha um poder, foi Paulo que veio a... Vocês conhecem a passagem da cobra, né? Vem a cobra, morde a mão de Paulo, o que Paulo faz? Sacode a mão do fogo. Primeiro o nego começa a falar assim, Paulo vai morrer. Quando Paulo não morre, sacode a serpente em cima do fogo, não morre, o que o nego começa a falar? Está com demônio. Está com demônio, está com demônio, está com demônio, mas não tinha demônio porcaria nenhuma. Pois bem, a vontade de Deus é soberana. E aí, meus queridos, a pergunta é, qual é a vontade de Deus para nós em 2020? E certamente a vontade de Deus é que vivamos em conformidade com a sã doutrina do Evangelho. E qual é a sã doutrina do Evangelho? Precisamos orar um pelos outros. Louvar a Deus pelo crescimento mútuo, quando o outro cresce mais do que eu. E precisamos estar próximos. Passa o versículo. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, passa. Isto é, para que em vossa companhia, ele está ressaltando o tempo inteiro a companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Falta conforto, porque nós não estamos juntos na casa de Deus, que se tivéssemos, teria conforto, passa. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco do que tenho sido até agora impedido por Deus, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Gente, por que vocês acham que a gente insiste tanto para vocês estarem nos eventos? Porque a gente gosta de trabalhar? Não! Porque dá muito trabalho. Misericórdia. O Nelson falou que diz o mesmo. Ó. A gente insiste tanto em que vocês estejam sábado, quinta, terça, domingo, retiro, conexão, encontro de casais, de mulheres. Por quê? Porque é a vontade de Deus. É simples assim. Porque isso é o Evangelho. Novamente, é Paulo. Volta aí o versículo 11. Olha, o coração de Paulo, do verdadeiro cristão. Lembrem-se que Paulo falou, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós devemos imitar isso aqui, ó. Porque muito desejo ver-vos. Será que nós desejamos muito estar aqui? A fim de repartir convosco algum dom espiritual. Ou seja, eu dar, eu abençoar, eu ser um abençoador, para que sejais confirmados, passa. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, do que tem sido impedido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. O que Paulo está dizendo é que ele quer estar com os irmãos para abençoar e ser abençoado. Mutualidade cristã. Por isso que ele insiste tanto na comunhão, irmãos. É fundamental. Não existe cristianismo sem comunhão entre os santos. Deus se manifesta na comunhão entre os santos. Porque onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. É isso que é igreja. Não existe igreja individualmente. O que Deus quer de nós em 2020? Comunhão. Amor pelo reino, por esse evangelho.
E aí, bota versículo 14, que agora a gente fura a parede de vez. Eu vou ler 14, 15, depois a gente volta desenvolvendo. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Volta ao 14. Eu conversava com o magnânimo Michael Helena sobre... Nem sei o que significa magnânimo, mas tudo bem. Mas é uma palavra bonita, né? Qual é a origem da palavra bárbaro? Vamos escolher um. Rayane. Pai do Senhor, querida. Qual é a origem da palavra bárbaro? Bárbaro é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia, Vanessa? Pode perguntar para a pessoa do lado. Rolou uma dúvida. Mandou perguntar para do outro lado. Que vacilo. Thaís, o que é uma onomatopeia? A Heloísa que está explicando para a Clara. Heloísa, o que é uma onomatopeia? Não sabe, você estava falando o quê? Sobre outro assunto que não era mensagem, né? Deus está vendo, Heloísa. Por que bárbaro é uma onomatopeia? Vou explicar para vocês muito rápido. Momento VIPs cultural. Olha só, que beleza. A maior potência daquela época era o Império Romano e se falava grego, ok? A Grécia era o centro da ciência, da cultura, da filosofia, blá, 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 blá. Então, os gregos entendiam que quem não falava grego, quem não era grego, era ignorante. Por isso que ali embaixo ele vai falar assim, tanto as sábios, que são os gregos, quanto a ignorantes, que são os bárbaros. Ok, até aí. Mas aonde vem a palavra bárbara? Principalmente em relação à Pérsia, que os persas não falavam gregos. Então, aos gregos, o que soava? Bárbaros. Surgiu a palavra bárbaro, do som que faziam os persas ao falarem. Já pode postar isso no seu Facebook e convidar os seus amigos para vir para os VIPs, para ter esse momento cultural. Gostou, Emanuel? O Emanuel, quando ele faz esse sorriso assim, dá até aquela... Cativante, Nelson. Cativante, boa palavra, Nelson. Vamos para o que interessa. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, ou seja, sou devedor a sábios como a ignorantes. Passa. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Volta para o 14, por favor. Por que ele é devedor? Por que Paulo é devedor? Porque a salvação do Senhor, quando nos alcança, é graça, é favor imerecido. Nós não fazemos nada para merecer essa salvação. De modo que, uma vez que eu fui alcançado por Cristo e vocês foram, nós passamos a dever a todos aqueles que não foram alcançados, levar tal mensagem a eles. Paulo era devedor. É o único lugar na Bíblia que vai aparecer a palavra bárbaros, tá? Geralmente é o quê? Judeus e gentios. Mas aqui Paulo quer ser enfático em dizer que, tanto ao mais miserável quanto ao mais rico, Paulo deve. Por quê? Porque Paulo não deveria ter sido salvo. Nem eu, nem você. Só que Cristo, em sua misericórdia e graça, por algum motivo que eu não sei, nos escolheu para nos tirar de um poço de perdição, de um tremedal de lama, nos firmar os passos, e nos pôr nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Todos nós aqui andávamos desgarrados, até que Cristo se manifestou e por mão forte veio até nós. Não se engane, não somos nós que vamos a Deus, é Deus que vem até nós. E uma vez que Deus... Gente, vou radicalizar aqui, tá? A gente é tão ruim quanto o terrorista que explode. Ah, não sou. É sim, porque pecado é pecado. Eu sou tão ruim quanto assassino, quanto estuprador, quanto tudo. Mas Deus nos alcançou. E se Deus nos alcançou de graça, nós devemos à humanidade pregar esse evangelho. Por isso que Paulo diz, sou devedor. Cada um de vocês, nós somos devedores a todos os homens, porque o mesmo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós devemos a esse mundo, porque Cristo nos alcançou, nós devemos a todos levar a palavra da salvação, o evangelho. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas do quê? Da salvação, de que Cristo, Deus, fez carne, habitou entre nós, nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou, e em breve voltará. Você deve, eu devo. E aí, irmãos, eu vou ir além. Deus não devia 2020 a ninguém, mas Deus nos deu 2020, logo nós devemos 2020, primeiro a Deus. Segundo,
a esses que estão aí fora. De modo que, você está ouvindo essa mensagem, agora você não tem como falar que não sabe. Você deve 2020 a pregação do Evangelho. Eu devo 2020 a pregação do Evangelho. O VIPs deve 2020 a pregação do Evangelho, porque somos devedores, tanto a gregos quanto a bárbaros. Pregar que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Alguém uma vez disse que, gente, pregar dá um calor. Se você quer emagrecer, vira pregador, porque dá um calor aqui, que misericórdia. É o fogo, Nelson. Deixa eu falar. Alguém uma vez disse que pregar o Evangelho, evangelização, é um mendigo, presta atenção, é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão de graça. Evangelizar. A Gabi gostou. Ela deu um sorrisinho. Evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde achar pão de graça. Qual é o pão da vida? Fala. Jesus Cristo. Veja, essa metáfora é perfeita. Quem trouxe essa metáfora foi o reverendo Augusto Nicodemos. Se eu consigo pão de graça para saciar a minha fome, e tem o cara do meu lado, e o Nelson está morrendo de fome, e eu não fiz nada para merecer esse pão, eu devo ao Nelson. Falar, olha só, Nelson, eu conheço um lugar, alguém que dá pão de graça. Vocês entendem? Cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós, cada um que professa o nome de Jesus Cristo, deve a essa humanidade perdida pregar que existe pão de graça para as almas, e esse pão de graça chama-se Jesus Cristo. E aí, para terminar, eu quero falar algo. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando implicante. Eu já nasci implicante, logo eu já nasci velho. Né? Não participou de nenhum momento do culto, aí ri agora. Muito obrigado. Tudo bem. Muito obrigado pela participação. Somos dois, o Nelson também é, então estou bem. E eu passei a ter uma implicância com a música Quero Voltar ao Primeiro Amor. Por quê? Não, vocês vão entender. No livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, de 1470 e poucos, ele diz algo fantástico. Ele fala o seguinte: a gente acha muito conservar o primeiro amor. Só que se a gente já está no décimo amor tem que ser maior que o primeiro. Gente, eu vou radicalizar. O mandamento nunca foi voltar ao primeiro amor. O mandamento sempre foi ide. Vocês pregaram esperançar. Esperançar não é voltar, esperançar é ir. É ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer discípulos. Se a gente tiver que passar todo ano falando para vocês, para mim, vamos voltar ao primeiro amor, a gente nunca vai caminhar, porque a gente sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta. É chegado o momento de nós irmos e não voltar mais. Que o segundo amor seja muito maior que o primeiro. Que o terceiro seja muito maior que o segundo. É inadmissível que você seja igual ao que você foi em 2019. Não podemos. Por que não podemos? Porque Cristo não ficou parado na sexta-feira. Cristo foi além e ressuscitou no domingo. Então, gente, eu entendo a licença poética, tá? Eu entendo. Óbvio que eu entendo. Vai lá dizer em Laodiceia, na carta lá, João, se pelo menos conservasse as primeiras obras, mas não conserva, blá, 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 blá. Mas vocês já têm maturidade, galera. Chega de querer voltar para o primeiro amor. Não vão para o 10º, vão para o 100º. Vamos prosseguir. E aí, isso tem tudo a ver com o que o Fábio falou na abertura. Prosseguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É prosseguir, é ir. Para fechar. Deus te deu 2020 e te trouxe aqui para ouvir essa mensagem tranquila e agradável, as águas de descanso. Não fui eu que te trouxe aqui, foi Deus que te trouxe, senão você reclama com Ele, que nem a Thaís fez, passou meses reclamando com Deus, aí Deus mandou ela apanhar uma. Bem feito, não foi? Ela gosta de falar isso, então. Cuidado, hein? Vai mandar vocês lá para... Aonde que é a nova igreja, gente? Ceará, Pará. Vai mandar vocês lá para Pará. Se Deus te deu 2020, você deve 2020 a Deus e a todas as almas que não conhecem Jesus Cristo. E Deus vai nos cobrar. Eu fiz assim, Deus vai nos cobrar. Cada alma que passar no nosso caminho em 2020 e que nós não pregamos o Evangelho, naquele dia Ele vai cobrar. Vai. Vai. É chegado o momento
Metanoia e metamorfose, galera. Chega de ter que voltar a primeiro amor. Ah, não! Pelo amor de Deus, você não pode ser pior agora do que no começo. Gente, é regressão, é involução. A lei natural das coisas é você evoluir, é crescer. Pensa se você começasse no CA, olha, esse é um exemplo extremamente velho, mas eu vou dar. Você começasse no CA aprendendo raiz quadrada e terminasse o ensino médio aprendendo a EI. Tem alguma coisa errada. Espiritualmente, então... Obrigado, Nelson. O Nelson, assim, quero chegar a esse nível glorioso de iluminação. Olha, ele brilha, gente. Eu consigo ver uma aura de poder. Esses olhos azuis como chamas de fogo de gelo que penetram. Deixa pra lá. 2020. Nós devemos 2020. Para fechar. 2020 não foi conquistado de graça. 2020 foi conquistado a preço de sangue. Porque se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, a gente não estava aqui agora, a gente estava no inferno. Então, se 2020 custou a vida do Filho de Deus, não ache que 2020 foi dado para você qualquer coisa que não seja pregar o Evangelho. Viver Cristo. Evangelizar. Orar para que o reino cresça. Resumindo tudo, a conduta de Deus, que Deus espera para nós em 2020, é que nós oremos uns pelos outros, em súplicas, em clamor. Que nós queiramos e tenhamos intimidade uns com os outros, quer com aqueles que a gente conhece, quer com aqueles que a gente não conhece, que a gente anseie verdadeiramente estar aqui no meio dos santos, na Assembleia dos Santos, buscando ao Senhor. Em obediência a Deus, por quê? Porque somos devedores a todos, porque somos os mendigos que receberam o pão, agora a nós cabe anunciar para esse mundo perdido aí fora que existe um Deus que transforma de dentro para fora. Se você vier aqui no Vips Praise e cantar de dentro para fora e não pregar isso, você vai pagar um preço altíssimo. Porque a palavra não é para ser ouvida tão simplesmente e não pôr em prática, porque a fé sem obras é morta. Mas se você sair daqui hoje e falar assim, meu irmão, Jesus te ama, não sei explicar, mas tem aqui um folheto, mas tem aqui um Novo Testamento. Mas olha só, tem um vídeo no YouTube, não precisa ser vídeo no YouTube nosso não, cara. Manda uma mensagem que tu gosta aí, sei lá, de um pregador aí que tu gosta. Mas, não, eu não sei o que falar. Fala o que Cristo fez na tua vida. Cristo me transformou, eu era assim, assado. Mas nós devemos isso, porque todos nós um dia estivemos como eles, lá. 2020 foi nos dado para que nós anunciemos as boas novas da ressurreição de Cristo. E que é possível ter uma metanoia que vai transformar essa nação. O Brasil precisa de uma metanoia, galera. Eu acho que eu não preciso desenvolver esse assunto. O mundo precisa de uma metanoia, porque o meme de ontem foi qual? Terceira Guerra Mundial. A gente faz graça com a Terceira Guerra Mundial. Né? Dá até uns bugzinhos. Né? Quem é que vai fazer 18 anos esse ano aí? Dá um tchauzinho de homem. Zé Lucas lá no Irã, correndo. Maluco, o nego vai estar apontando o fuzil, vai abaixar, né? Para contemplar aquela graça que está passando, entendeu? Então, ele vai botar assim o bíceps, a bala vai bater no bíceps e vai cair. Que homem, meu Deus do céu. Zé Lucas. Zé Lucas usou uma blusa minha. O Igor emprestou uma blusa minha pro Zé Lucas. Quando eu fui botar, meu braço cabia a minha perna. Eu falei, gente, o que é isso, gente? Um dia serei assim. Não serei. É unção. Tomara que seja unção. Mas deixa pra lá. Deus deu 2020. É unção sim, gente. Ele é um menino de Deus, do Senhor. Me deu um chocotone. Me deu não, deixou lá em casa. Deus te deu 2020, me deu 2020, nos deu 2020. Para que nós anunciemos que em Cristo é possível haver mudança de mente. E que se nossas mentes forem mudadas em Cristo, tudo pode ser transformado. Aquele que tem um marido violento pode ser transformado. Aquele que bebe pode ser transformado se começar a mudança interior, a mudança no espírito através do Senhor Jesus Cristo. Você deve isso a Deus e à humanidade. Então, pelo amor de Deus, pregue o Evangelho a toda a criatura. Pregue hoje. Poste um versículo. Eu não sei o que falar. Posta João 3,16.
Pregue o Evangelho. Fale do amor de Deus que te alcançou. Fale daquele que te deu pão, daquele que te deu água quando você estava sedento e que te encontrou. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão, Senhor. Por quantas das vezes nós, Deus, ignoramos o teu chamado. Ignoramos o teu mover em nós e nos calamos, Senhor, e pessoas foram para o inferno porque nós nos omitimos. Queremos te pedir misericórdia, Senhor, e te pedir coragem, intrepidez. Porque se o Senhor for conosco, nem as portas do inferno prevalecerão contra nós, Deus. Nos ensine o que falar, Senhor, como agir. Nos dê o dom da sabedoria, da palavra do conhecimento. Mas que possamos anunciar o teu evangelho, Deus, e que as pedras não precisem se levantar para clamar no nosso lugar. Que não seja preciso que venha uma outra geração, Deus, que vá avante, que clame por nós, Senhor, e que realize o teu querer como diz o hino. Mas que sejamos nós, Senhor, que nós possamos tomar posse da tua palavra. E que o teu Espírito Santo age em nossos corações, e que essa palavra seja edificada em nós e vivida a cada instante. E a cada instante nós exalemos o teu nome, o teu perfume. Jesus, 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 Jesus. É para isso que nós aqui estamos, Senhor. É para isso que o Senhor nos deu 2020. E como está escrito na tua santa palavra, Deus, que se o Senhor não estiver conosco, não nos faça descer desse lugar, Deus. Que se o Senhor não estiver conosco em 2020, que nós não entremos em 2020, mas crendo que o Senhor está conosco, possamos cumprir o teu querer em 2020, que é pregar o teu evangelho, que é pregar que existe metanoia e que através da tua metanoia é possível alcançar a metamorfose, Senhor, ser conosco. Que sejamos obreiros aprovados, cristãos, verdadeiros, cheios do teu evangelho, Deus, e façamos a diferença para que o teu nome seja glorificado. Mantenha seus olhos fechados. Faça a sua oração agora de entrega em nome de Jesus.